Dando continuidade à nossa aula, nós podemos classificar então as drogas pelas ações sobre o sistema nervoso central, como drogas depressoras da atividade mental, drogas estimulantes da atividade mental ou drogas perturbadoras da atividade mental. Então, quando nós falamos de drogas depressoras, são aquelas substâncias, drogas, enfim, que diferem acentuadamente em suas propriedades físicas e químicas. Por quê? Porque elas diminuem a atividade global e de certos sistemas específicos do sistema nervoso central. Quando nós falamos dessas drogas depressoras, nós falamos o quê? De uma tendência de diminuição de atividade motora, é aquele paciente que vai diminuindo os seus movimentos, né, da atividade motora, diminuindo a reação à dor, diminuindo a ansiedade. Então, é comum o efeito euforizante inicialmente, mas depois o paciente já fica mais sonolento. Então, nós temos o álcool, soníferos ou hipnóticos, né, como, por exemplo, os barbitúricos, benzodiazepínicos, que são drogas que promovem o sono, ansiolíticos, que são drogas que vão inibir a ansiedade, acalmar o paciente. Então, por exemplo, diazepam, lorazepam, opiáceos ou narcóticos que aliviam a dor ou a sonolência, no caso a morfina, heroína, codeína, meperidina, inalantes ou solventes, como por exemplo até mesmo colas, tintas, removedores, são assim utilizadas, né, como drogas depressoras. Drogas estimulantes da atividade mental, nós temos, por exemplo, a detilpropriona, né, e fenproporex, que na verdade são anoxerígenos, que diminuem a fome, que são classificadas como anfetaminas. Então, na verdade, elas são capazes de aumentar a atividade de determinados sistemas neuronais e traz aí como consequência o quê? Um estado de alerta exagerado, insônia e até mesmo a aceleração dos processos psíquicos. E as drogas perturbadoras da atividade mental, nós temos o que? São drogas, né, medicamentos, vamos dizer assim, também, que provocam alterações no funcionamento cerebral. Então, são os alucinógenos, no caso, drogas psicotomiméticos, né, que no caso, essa denominação, ela ocorre por quê? Porque de modo espontâneo, em certas doenças mentais, podem acontecer o quê? As psicoses, certo? Mas, no caso, as psicoses, as alucinações, elas podem ter origem mesmo de doenças mentais, mas também do uso dessas drogas. Então, no caso, nós temos a mescalina, THC da maconha, psilocibina de certos cogumelos, lírio e de origem sintética, LSD, êxtase, certo? Então, o que nós temos também, além dessas drogas? Drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras da atividade mental, mas existem outras drogas que não possibilitam classificação nenhuma. Então, qual a classificação do cigarro, da cafeína? Não tem, certo? Mas são consideradas drogas, tá? Agora, lógico que a cafeína só é bom esclarecer. O café, enfim, nós temos um limite de uso, que alguns estudos mostram até 25 gramas por dia. O duro é calcular, né, quanto de café, né, vamos dizer assim, né, tantos fatores que estão envolvidos aí, o tipo de café, enfim, para poder medir esse uso. Então, vamos seguir uma recomendação de uso moderado, tá bom? Então, a ação de cada substância psicoativa depende do quê? Do tipo da droga, da via de administração, da quantidade, tempo de uso, a qualidade da droga, a absorção do organismo de cada paciente, né, de cada pessoa que está usando, e da eliminação da droga pelo organismo. E a associação dessas drogas, né, com outras drogas, dentro de um contexto social, dentro das condições psicológicas, físicas do indivíduo.
Então, o que nós precisamos entender em relação à dependência dessas drogas? O paciente ou a pessoa, ela pode desenvolver a dependência, depende do que ela está usando, né, da droga, depende dela como indivíduo e fatores envolvidos, né, dela mesma, e depende da sociedade. Então, vejam, quais as características farmacológicas das drogas, né, que são fatores relacionados à própria drogas, do abuso delas, que pode causar dependência. Então, primeiro, fatores essenciais, alívio da dor e produzir um estado de espírito agradável. Não deixa de ser também um alívio da dor na alma, não é mesmo? Então, por isso que muitas pessoas fazem uso da droga, por uma questão de produzir um alívio, uma sensação de bem-estar. Né? Por isso que elas atuam de maneira diferenciada no circuito do prazer e da recompensa, que é a liberação da dopamina. Então, como se dá esse circuito de recompensa cerebral? Então, a área tegmental ventral, que contém toneladas de dopamina, que é liberada no núcleo accumbens, que está aqui, olha, e no córtex frontal, certo? O que acontece? Esse circuito ele é ativado por um estímulo de recompensa, então sentimos algo agradável quando essa parte do nosso cérebro é encharcada por dopamina. Veja lá. Veja. Então, quando nós temos ali o aumento da liberação da dopamina, é isso que acontece. Então, os opiáceos, eles se ligam aos receptores dos opiáceos, né, no núcleo accumbens. Então, aumenta a liberação de dopamina e aí, consequentemente, aumentam essa neurotransmissão e aumentam o centro do prazer, né, vamos dizer assim, e da sobrevivência. A cocaína, por exemplo, que é essa molécula aqui amarela, ela se liga aos receptores da dopamina. E aí, a dopamina não tendo para onde ir, fica solta nas sinapses. Então, drogas que causam dependência ativam o sistema de recompensa por aumentar a neurotransmissão da dopamina. Olha o que foi feito em laboratório, para entender um pouquinho melhor esse circuito de recompensa. Então, usaram em laboratório ratos como cobaias mesmo. Então, os ratinhos foram treinados a pressionar uma alavanca. E a partir daí, eles recebiam pequenas descargas elétricas em certas partes do cérebro deles. Então, quando um eletrodo era colocado no seu núcleo accumbens, o ratinho ficava pressionando a alavanca sem parar. Então, para receber esses choquinhos, por quê? Porque provocava o quê? Uma sensação agradável. Então, essa sensação agradável é o reforço positivo, chamado, né? Então, caso o eletrodo fosse colocado em qualquer outra área do cérebro, o ratinho não pressionava. Por quê? Porque não se comunicava com o núcleo accumbens. Então, não estaria ligado ao quê? Ao centro do prazer, né, do neurotransmissor da dopamina. Então, também nos mesmos experimentos, os cientistas, pesquisadores, eles mediram o aumento da liberação da dopamina nesse sistema de recompensa. E aí, logo em seguida, o ratinho recebia uma recompensa. E aí, se a liberação da dopamina fosse impedida, assim como qualquer outra droga ou destruição no circuito, o ratinho não mais pressionava a alavanca, certo? Então, o que eles entenderam? Que a recompensa, o sistema de recompensa faz com que a gente entenda melhor essa questão da dependência da droga, né? E que é justamente o paciente começa a ter um comportamento compulsivo, né, uma perda de controle. Por quê? Porque a dependência é um estado que o paciente se envolve em um comportamento compulsivo, mesmo que este comportamento tenha consequências negativas. E uma das características mais importantes é a questão da perda de controle. E aí vem a questão de limitar o uso da substância, porque vai viciar. Então, fica claro que quando nos tornamos dependentes
de alguma droga, perdemos o controle sobre o nosso comportamento. Então, dependência aparece sempre quando os neurônios se adaptam ao uso repetido da droga e o organismo só consegue funcionar normalmente quando em presença dessa droga. Quando essa droga é retirada, ocorrem o quê? Reações fisiológicas. E aí, nós podemos ver reações leves, que seria a abstinência, né? Dor de cabeça, e que até pessoas até que, né, são viciadas em café, por exemplo, né? E quando não toma café, ficam com dor de cabeça. Ou pode ter efeitos colaterais, reações, né? Ou de abstinência, que podem ser severas, como até pondo o paciente em risco de vida, como o uso abusivo do álcool. Então, é a síndrome de abstinência. Então, no caso, por exemplo, da abstinência da heroína, a coisa pode ser mais séria, que a pessoa volta a usar a droga, né, para evitar a abstinência, tá? Então, as partes do cérebro são responsáveis pelo vício, adição e dependência, é justamente essa região aqui que nós vimos. Então, é possível ser dependente de morfina sem ser viciado. Como assim? O paciente, por exemplo, está fazendo tratamento de câncer terminal, questão do controle da dor pós-cirurgia, uma dor insuportável, né, vamos dizer assim. Então, pode ser usada algumas drogas? Pode. O paciente vai ser viciado na droga? Não. Então, pacientes, por exemplo, tratados com morfina, eles são dependentes porque podem sofrer abstinência se a droga fosse retirada subitamente, mas eles não têm comportamento compulsivo sem controle. Por quê? Porque o uso é controlado e a retirada também é supervisionada e controlada, tá bom? Então, além da dopamina, existem mais pelo menos 50 neurotransmissores que vão modular no nosso organismo, certo? E a regra geral no funcionamento do cérebro é o seguinte: essas drogas vão interferir num conjunto de neurônio que vai se comunicar por meio de neurotransmissores. Quais neurotransmissores? Inibitórios, excitatórios, por exemplo, inibitórios que está relacionado na ação dos benzodiazepínicos e do álcool, excitatórios, o glutamato, por exemplo, que tem uma ação importante na abstinência do álcool, porque leva à morte celular e dependência alcoólica. Então, ele provavelmente mudará em breve, né, a conduta, o tratamento de intoxicação alcoólica, e inclusive por essa questão, né, de estar envolvida com aminoácidos excitatórios. E também, no caso, a ação da cocaína e seus efeitos a longo prazo. Então, o paciente que faz uso dessas drogas, né, não medicações, mas drogas, enfim, elas também têm que tomar muito cuidado com essa questão do sofrimento que traz, tanto no uso dessas drogas quanto na hora de querer tirá-las, né, de querer parar de usá-las. Então, o neurotransmissor, no caso dopaminérgico, a dopamina, que é a base da ação da cocaína, serotonérgico, que a base está relacionada à serotonina, né, o neurotransmissor, que no caso vai trazer o quê? Efeitos alucinatórios, e neurotransmissores peptídicos, né, que são de importância o quê? Na ação dos opioides, da morfina, regulação de outros sistemas. Então, a endorfina, encefalina, adinorfina, enfim, são responsáveis pela euforia causada pelo álcool, a base da ação, né, da naltrexona no tratamento de alcoolismo. Então, o que acontece? Essas drogas, elas podem alterar a plasticidade cerebral, muda as sinapses e gera novas ligações de neurônios. E aí não deixa com que aqueles neurotransmissores ajam e estejam adequadamente distribuídos entre as sinapses, entre um neurônio e outro, tá bom?